Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A JS Turismo Limitada, a Cetro Mover, poderá continuar a operar suas linhas no transporte interestadual de passageiros durante o período de 90 dias ou até a decisão de mérito do processo administrativo ordinário. É o que determina a portaria de número 50, publicada no último dia 10 de maio. Nesse prazo, a empresa será fiscalizada quanto ao cumprimento das condições estabelecidas na Portaria SUFES número 52 de 2023, para a reversão da medida cautelar. Será aberta a ordem de serviços para verificação da adequação dos serviços prestados pela empresa. No Diário Oficial da União, em edição extra do último dia 20 de outubro de 2023, a JS Turismo foi uma das 39 empresas do transporte rodoviário interestadual que teve todas as suas linhas suspensas de forma cautelar pela ANTT. A empresa pública de transportes de Lidin, que atua na região Flamenga da Bélgica, vai receber em torno de 600 ônibus elétricos a partir de 2025. As fornecedoras serão a chinesa BID e a espanhola Irizar. A mais recente licitação foi vencida no início de maio de 2024 pela Irizar, declarada pela empresa pública como vencedora da disputa que envolveu 8 concorrentes para o fornecimento de 100 ônibus articulados de alto padrão para o sistema de BRT. Em nota, a ministra da Mobilidade e Obras Públicas, Lídia Peters, classificou o sistema BRT, ônibus de alta capacidade e maior volume e velocidade, como uma alternativa adequada ao não crescimento da malha ferroviária, em especial na província holandesa de Limburgo. A ministra disse que os ônibus terão padrão HOV, sigla cuja tradução para português significa Transporte Público de Alta Qualidade. O objetivo é que o BRT não deva nada para uma linha de metrô ou de VLT, tanto pela praticidade e qualidade dos serviços, como pelo conforto dos coletivos. A BID, por sua vez, em janeiro de 2024, foi habilitada para fornecer 500 ônibus elétricos de 12 metros cada. A primeira encomenda de 92 veículos já foi oficializada. As entregas devem começar em 2025 e parte dessa frota será produzida pela BID na Hungria. Além disso, no final de novembro de 2023, foram encomendadas 1,6 mil pontos de carregamento para os veículos. O contrato foi firmado com 2 fornecedores deste equipamento, o ABB e o SPIE, da Ecoenergética. Os prefeitos do ABC Paulista, na Grande São Paulo, se reuniram nesta terça-feira, dia 14 de maio, com representantes do consórcio Next Mobilidade, para saber qual a situação das obras de implantação do BRT-ABC, sistema de corredores de ônibus de alta capacidade que vai ligar as cidades da região à capital paulista. A Next Mobilidade, que já opera o corredor metropolitano ABD de ônibus e trolebus e todos os ônibus intermunicipais do sistema EMTU, é responsável pela implantação e posteriormente a operação do BRT. A apresentação ocorre na Assembleia Geral Ordinária no meio do consórcio intermunicipal ABC, que reúne a maior parte dos prefeitos dos 7 municípios da região. A pauta do encontro inclui ainda o balanço dos casos de dengue no ABC. O sistema de transportes deve ser atendido por 82 ônibus articulados de 21,5 metros de comprimento do tipo e-trol, que reúne no mesmo veículo as tecnologias trolebus conectados à rede aérea e ônibus a bateria, podendo operar independentemente da fiação. Entre as vantagens é que este tipo de veículo não tem emissões de poluentes durante a operação e tem flexibilidade, e o e-trol pode operar independentemente de estar conectado à fiação aérea, mas enquanto está ligado à rede, também pode carregar as baterias. Isso faz com que o ônibus consiga ter um banco de baterias menor, tornando mais leve, com maior espaço interno e proporcionalmente mais em conta, já que dispensa grandes infraestruturas de recarga nos terminais ou garagens. A futura estação terminal São Bernardo do Campo do ABC Paulista, do BRT ABC, começou a receber as estruturas metálicas da cobertura das áreas de passageiros, administrativas e de manobras de veículos. No dia 8 de abril,
em uma agenda pública pelo aniversário de Santo André, uma das cidades atendidas pelo BRT-ABC, disse que, se as obras continuarem num ritmo bom, o sistema deve ser inaugurado até o fim de 2025. No Paraná, a Prefeitura de Curitiba apresentou nesta última segunda-feira, dia 13 de maio, a estação Prisma Solar Agrárias. Depois de décadas, é a primeira estação do sistema de ônibus que difere o tradicional modelo de tubo das fases iniciais do BRT e que, por anos, tornou a capital paranaense destaque em mobilidade. A estrutura de aço e vidro foi montada em Santa Catarina, na sede da empresa Ecoprax, especializada em construção modular, e teve custo de 4 milhões de reais. O equipamento faz parte do projeto Novo Inter 2 e é a primeira entrega do programa de 106 milhões de dólares do contrato de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A nova estação tem 2 módulos que somam 80 metros quadrados. Segundo a Prefeitura, também foram feitas adequações na pavimentação no trecho da Rua dos Funcionários, no ponto em que o equipamento foi instalado. A nova estação tem capacidade para 280 usuários e vai operar com cobrador na rampa de entrada e bilhetagem por reconhecimento facial. Outro sistema inteligente de monitoramento é o painel de mensagem variável, conectado às 2 câmeras de vigilância, que vai permitir a interação entre a central de operações da Urbis com os usuários durante a operação. De acordo com a Urbis, a Urbanização de Curitiba S.A., gerenciadora do sistema de ônibus de Curitiba, com o término das obras, a estação Agrárias retoma a operação da linha direta Inter 2, em ambos os sentidos, horário e anti-horário, a partir desta terça-feira, dia 14 de maio. Também começam os testes de ajuste da operação do equipamento. A Prefeitura explica que, entre as novidades, a estação usa energia solar, geração de energia fotovoltaica, tem item de conforto térmico, conexão com a central de operações da Urbis e do hipervisor urbano para monitoramento do sistema e entorno preparado para outros meios de transporte. O local tem ponto de aluguel de bicicletas compartilhadas, vagas para carros de aplicativos, além de calçamento com atenção à acessibilidade. A Prefeitura promete que, depois de aprovada a operação do equipamento, serão licitadas outras 11 estações prismas solares para o itinerário do Inter 2, conforme os estudos do IPPUC. As novas estações do Inter 2 fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, financiamento do BID para a requalificação de quase 40 quilômetros de itinerário do Inter 2 Interbairros 2, incluindo viadutos e pontes, com impacto em 28 bairros da cidade. Na inauguração da nova estação foi apresentado um ônibus elétrico da Mercedes-Benz. O modelo é o O500U de piso baixo e é incompatível com o piso alto das estações tubo, mas cuja configuração pode operar em linhas fora dos corredores. O exemplar exibido possui as características exigidas pela SP Trans, gerenciadora do sistema da capital paulista, inclusive com um símbolo parecido com um S, que forma uma espécie de fio com plug. A cor do veículo é verde e os detalhes na cor amarela. A Mercedes-Benz vai entregar mais unidades deste modelo para a Aviação Metrópole Paulista, operadora na zona leste de São Paulo, que possui esses detalhes amarelos. A Prefeitura de Curitiba foi contemplada com 380 milhões de reais para a compra de ônibus elétricos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal. O valor pode comprar 56 novos veículos. O anúncio do Ministério das Cidades foi feito no dia 8 de maio. Além disso, a Prefeitura tenta destravar a licitação para a compra de 70 ônibus elétricos com recursos de parcerias internacionais. O CETRANSBEL, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros em Belém, divulgou nesta quarta-feira, dia 15 de maio, imagens dos primeiros ônibus de um total de cerca de 300 coletivos que foram comprados após as viações que integram a entidade terem recebido isenções tributárias. Os veículos estão sendo encarroçados na Caio, empresa que tem sede em Botucatu, no interior de São Paulo. Entre as características dos ônibus estão ar-condicionado, tomadas USB para carregamento de celulares,
elevador para cadeira de rodas, preparação para Wi-Fi e motor dianteiro que já segue com a atual norma Euro 6, de redução de emissões poluentes obrigatória no Brasil desde janeiro de 2023. As primeiras unidades, de acordo com o CETRANSBEL, devem ser entregues em meados de junho de 2024. E todos os ônibus novos devem estar em operação até o fim de 2025. Em 19 de dezembro de 2023, foi sancionada uma lei municipal com uma série de isenções de impostos em favor das empresas de ônibus para estimular a renovação da frota. Há também incentivos tributários por parte do Estado. Os investimentos para estes veículos são de cerca de 250 milhões de reais e destacou a importância dos incentivos fiscais para a renovação da frota. Para a compra, foi estabelecida a desoneração do ICMS e do ISS, que reduziu significativamente o impacto tributário para as empresas. Além dos 300 ônibus a diesel comprados pelas viações, o governo do Paraná encomendou 40 ônibus elétricos para integrarem a frota do BRT da capital de Belém e atenderam ao COP30, evento que acontecerá em novembro de 2025. Os veículos elétricos serão custeados com recursos públicos, terão tecnologia Eletra, chassis Mercedes-Benz e carrocerias também da Caio. O custo total é de 120 milhões de reais e a previsão de entrega é entre setembro e outubro de 2024. A aquisição foi realizada por meio de uma licitação da modalidade eletrônica realizada pela Agência de Transporte Metropolitano do Estado do Pará, órgão responsável pela gestão do sistema BRT metropolitano. O contrato foi assinado em 13 de janeiro de 2024 pelo governador. O sindicato que representa os trabalhadores em transportes coletivos em Santos e região no litoral paulista marcou na última quinta-feira, dia 9 de maio, assembleias para discutir a possível transferência das linhas de ônibus operadas pela Expresso Fênix para San Setor, a Santa Cecília Turismo, na cidade do litoral paulista. Não está descartada a greve em Cubatão e Itanhaém, onde atua a Fênix, e em Peruíbe, onde circulam os ônibus da San Setor. Nas operações de transporte municipais onde atua a San Setor, usa a marca Sol, o sistema de ônibus urbano. Os trabalhadores temem que com a transferência haja uma demissão em massa. Tanto o Expresso Fênix como a San Setor são da família Cedid, mas de alas diferentes da família, que é tradicional nos transportes, em especial no interior de São Paulo. As prefeituras destas três cidades onde a Fênix atua receberam comunicados de transferência de CNPJ como fusão dentro do mesmo grupo econômico. Ao todo, nas três cidades estão empregados em torno de 275 funcionários nos transportes municipais, sendo 41 em Peruíbe, 68 em Itanhaém e 166 em Cubatão. A Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, informou que a empresa Cruz deixou de operar o transporte coletivo na cidade no último dia 9 de maio. A gestão confirmou a mudança da empresa pela Aviação Cruz Transportes, administrada pelos proprietários da Aviação Paraty. Segundo a Prefeitura, não haverá mudanças para os usuários da linha. De acordo com os jornais locais, em meio à nova composição societária no Consórcio Araraquara de Transportes, o CAT, a Prefeitura está discutindo a criação de um subsídio mensal para as empresas que operam o serviço. Mesmo tendo sido aprovado pela Câmara em 2023, a medida necessita de um decreto regulamentando os critérios e diretrizes para repassar de R$ 500 mil por mês. A empresa Cruz foi incorporada pela Piracicabana em abril. As duas empresas pertencem ao Grupo Comporte. O Expresso Gardênia teve mais 10 ônibus retirados de circulação nesta quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de maio, em mais um desdobramento da Operação Ponta Final, realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, o CEINFRA, e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais do Governo do Estado.
Com isso, desde abril de 2024, em torno de 30 ônibus da Gardenia foram impedidos de operar até que as irregularidades de manutenção sejam resolvidas. As ações ocorrem na garagem da empresa na capital mineira de Belo Horizonte. Segundo nota do governo de Minas Gerais, a fiscalização ocorreu para verificar se os problemas encontrados nos veículos retirados de circulação no mês de abril foram solucionados e também para vistoriar outros ônibus que ainda não haviam passado por inspeção. Dos 20 veículos fiscalizados nesses 2 dias de operação, 10 foram retirados de operação por apresentarem inconformidades em itens de segurança e manutenção. Outros 2 veículos já se encontravam baixados no sistema de gestão do transporte intermunicipal. 3 não estavam registrados no SGTI e, portanto, não possuem autorização para operar no transporte intermunicipal de passageiros em Minas Gerais. E 3 veículos estacionados na garagem já haviam sido retirados de operação nas ações anteriores e permaneciam na mesma situação irregular. Em nota, a administração estadual informou que, de acordo com o regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas, os ônibus retirados de circulação só podem retornar ao serviço após serem apresentados para a vistoria do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Para garantir o atendimento à população, as viagens estão sendo realizadas por outras empresas de ônibus, como a Santa Cruz e a Gontijo, que estejam dentro dos padrões de segurança exigidos pelo órgão estadual. A partir do dia 23 de maio, a Aviação Catedral inicia um novo serviço leito total entre Taguatinga, no Distrito Federal, e Belo Horizonte, em Minas Gerais, passando por Brasília. E esta nova rota promete proporcionar uma experiência de viagem excepcional, com maior conforto, qualidade e segurança. As viagens ocorrerão inicialmente nos domingos, segundas, quintas e sextas, atendendo também as cidades de Sete Lagoas e Três Marias, em Minas Gerais. Após o fim de maio, a partir do dia 1º de junho, a empresa passará a oferecer saídas diárias para este trecho, facilitando ainda mais o planejamento dos passageiros. Os passageiros poderão desfrutar de serviços modernos e confortáveis, especialmente projetados para garantir uma viagem tranquila e segura. O serviço leito total da Aviação Catedral inclui assentos espaçosos, ar-condicionado, tomadas USB individuais e outras comodidades que tornam a experiência de viagem mais agradável. Com o lançamento do novo serviço, a Aviação Catedral reafirma seu compromisso em oferecer um transporte rodoviário de alta qualidade. A empresa se dedica a proporcionar uma viagem segura e confortável, permitindo que os passageiros cheguem aos seus destinos com tranquilidade e bem-estar. Para mais informações e compras das passagens, os interessados podem acessar o site da Aviação Catedral ou entrar em contato com os pontos de vendas não autorizados. Uma novidade: as empresas de ônibus que operam linhas intermunicipais rodoviárias dentro do estado da Bahia terão de oferecer cadeirinhas e bebê conforto durante as viagens. A lei aprovada pela ALBA, a Assembleia Legislativa da Bahia, foi sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, de acordo com a publicação no Diário Oficial da Casa, em 15 de maio de 2024. De acordo com a norma, serão 4 lugares que precisam ser reservados. São 2 assentos para bebê conforto, destinados a criança de 1 ano até 1 ano de idade ou 13 quilos, e 2 poltronas para cadeirinhas usadas por crianças de 1 a 7 anos e meio. A fiscalização em terminais e viagens será de responsabilidade da AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia. Segundo a lei, a fiscalização será feita nos terminais rodoviários, na saída dos veículos, em blitz realizadas nas rodovias. As empresas de transporte que não cumprirem com as determinações terão de pagar multa entre 2 e 4 salários mínimos. A AGERBA e as empresas de ônibus discutem um período de adaptação à norma que vai exigir a compra desses equipamentos. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na manhã do último domingo, dia 12 de maio, por volta de 11h13 da manhã, um ônibus da empresa Transwolf apresentou uma pane elétrica, o motor pegou fogo e foi destruído. O caso ocorreu na Avenida Paulo Guilherme Heimberg,
número 9000, na Chácara Santo Amaro, sentido bairro. O coletivo de prefixo 66582 atendia a linha 606342, Chácara Santo Amaro, ao terminal Varginha. Felizmente não houveram feridos. O corpo de bombeiros foi acionado e conteve o fogo. A Transwolf está sob intervenção da SP Trans e esta última está responsável pela operação e manutenção. Na tarde desta última segunda-feira, dia 13 de maio, um ônibus prefixo 15206, que operava a linha 801510, terminal Pirituba, pegou fogo na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona oeste de São Paulo. De acordo com informações da SP Trans, não houveram vítimas no incidente. A causa do incêndio está sendo investigada pelas autoridades competentes. Como pode ser visto nas imagens, o ônibus pegou fogo e o fogo começou subitamente se alastrando pelo veículo. Os passageiros conseguiram evacuar o coletivo a tempo. A área foi isolada e equipes de emergência foram acionadas para controlar as chamas. Nesta última segunda-feira, um ônibus da Polícia Militar, em deslocamento pela via, forçou uma ultrapassagem para acessar a pista exclusiva do BRT, resultando em uma colisão com um articulado da linha 90 que fazia o trecho entre o Terminal Fundão e o Terminal Gentileza, no Rio de Janeiro, no corredor do BRT Transbrasil. O acidente ocorreu na altura de Benfica, no sentido Deodoro. Não houve relatos de feridos no incidente. As autoridades locais estão investigando as circunstâncias que levaram ao acidente. A Malbiri, responsável pela gestão do transporte público na cidade, emitiu comunicado sobre o ocorrido, resultando a importância da segurança no trânsito e garantindo que medidas estão sendo tomadas para evitar situações semelhantes no futuro. Um acidente envolvendo 5 veículos provocou um congestionamento de 6 km na tarde desta última segunda-feira, dia 13 de maio, na rodovia Castelo Branco, próximo à cidade de Itu. O incidente ocorreu por volta do quilômetro 60 ao 500, no sentido capital, e envolveu 2 carretas, 2 caminhões e um ônibus de viagem, com um total de 34 pessoas a bordo. Segundo informações, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, o acidente ocorreu na faixa 2 da rodovia, resultando em uma colisão em cadeia cujas causas ainda estão sendo investigadas. A ocorrência bloqueou a pista por 1 hora e 10 minutos, causando transtornos no tráfego da região. Felizmente, até o momento, não foram reportados feridos. Um homem de 44 anos morreu após ser atropelado por um ônibus municipal na noite deste último domingo. O caso ocorreu por volta de 7h42 da noite, na Avenida Interlagos, na altura do número 2560, na zona sul da capital de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a corporação foi acionada e, ao chegar no local, constatou o óbito. A vítima seria um gari que carregava sacolas quando foi atingido e sofreu ferimentos graves na cabeça. O veículo operava a linha 546010 Jardim Luso ao terminal Santo Amaro da Malbi Brasil. No momento do acidente, a Polícia Militar esteve no local isolando a área para aguardar a perícia. Em nota, a SP Trans informou que orientou a concessionária a prestar apoio à família da vítima e confirmou que registrou um boletim de ocorrência. Na tarde desta terça-feira, dia 14 de maio, por volta de 12h40, um ônibus da empresa Transwolf e uma viatura militar da Polícia Militar colidiram na estrada ecoturística de Parelheiros, na altura do número 2486, no sentido centro. O coletivo de prefixo 6609 atendia a linha 609310 Vargem Grande ao terminal Grajaú. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o policial que dirigia a viatura perdeu o controle porque havia óleo na pista. Uma passageira do ônibus e 3 policiais acabaram se ferindo. A SSP ainda diz que a Polícia Militar apura os fatos. Um acidente entre um ônibus da Contagem Turismo e uma carreta deixou 10 feridos. Até o momento, estima-se que pelo menos 10 pessoas sofreram ferimentos. O caso ocorreu no último dia 14 de maio, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. A carreta estava estacionada na Avenida Deputado Álvaro Antônio, quando foi atingida pelo coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,
as portas do veículo ficaram travadas e os passageiros precisaram sair pela janela. Além do corpo de bombeiros, o SAMU foi acionado e prestou socorro às vítimas do acidente, encaminhando ao menos 5 pessoas para a unidade de saúde. Uma mulher de 46 anos foi atropelada por um ônibus do transporte público de Juiz de Fora, em Minas, na tarde deste último dia 14 de maio. O caso aconteceu na Praça Jarbas de Lery Santos, no bairro São Mateus. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas, a vítima tropeçou e caiu na frente do ônibus quando o coletivo chegava ao ponto. Ela acabou sendo atingida pela roda traseira do veículo. Os bombeiros foram acionados e, após estabilizarem o ônibus, o elevaram para conseguirem liberar a vítima. A mulher foi atendida pela equipe do SAMU e encaminhada a uma unidade hospitalar. Segundo o SAMU, a vítima teve o pé direito esmagado e uma laceração no tornozelo até a coxa. O ônibus que atingiu a vítima atendia ao bairro Democrata. De acordo com a polícia militar, a vítima estava usando celular e fone de ouvido quando tentou se levantar rapidamente, o que resultou na sua queda. Um homem morreu baleado após tentar assaltar um ônibus que transportava 28 policiais militares. O caso ocorreu no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, na noite desta última quinta-feira de 16 de maio. De acordo com informações iniciais, 3 criminosos abordaram o coletivo em um semáforo e ordenaram que o motorista abrisse a porta. Ao entrarem no veículo, eles vieram os agentes de segurança, que são da 2ª CIA do 33º BPM de Angra dos Reis. Os agentes efetuaram disparos que atingiram ao menos um suspeito, que morreu no local. Eles retornavam de uma cerimônia que aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus deixou ao menos um homem de 41 anos morto na madrugada dessa última segunda-feira, dia 6 de maio, na BR-282, na região conhecida como Toca da Onça, na cidade de São José do Cerrito, na Serra Catarinense. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a vítima acabou morrendo presa às ferragens. O motorista do coletivo de 46 anos foi encontrado no local próximo do ônibus sem aparentes lesões. Um micro-ônibus escolar que pertence à Prefeitura de Alvorada do Sul acabou destruído por um incêndio no último dia 6, quando o mesmo trafegava pela rodovia estadual PR-090. Segundo informações preliminares, apesar do susto, não houve feridos. A Prefeitura de Alvorada do Sul ainda não se manifestou sobre o incêndio. Uma mulher de 66 anos morreu depois de ter sido atropelada por um ônibus municipal. O caso ocorreu por volta de 12h50 no último dia 7 de maio, no bairro da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento em que o coletivo faz uma manobra e atropela a vítima, que atravessava a rua. O socorro foi acionado e constatou a morte da mulher. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o motorista passou pelo teste de etilômetro, que deu resultado negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e atropelado na 31ª DP da Vila Carrão. Em nota, a SP Trans, responsável pelo gerenciamento de linhas municipais da capital paulista, informa que o coletivo estava operando a linha 376310, terminal 6º Carrão, ao metrô Tatuapé, da Alibus, no momento do acidente. Além disso, a gerenciadora orientou que a concessionária preste apoio à família da vítima. O ônibus urbano acabou pegando fogo na tarde desta última quarta-feira, dia 8, na região de Belém, quando seguia pela Avenida Centenário, no bairro Parque Verde. O incidente ocorreu nas proximidades da rodovia Augusto Montenegro. Agentes do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionados e conseguiram conter as chamas e, apesar do susto, não houve feridos. O ônibus acabou totalmente destruído. Um incidente envolvendo uma moto e um micro-ônibus que fazia o transporte alternativo acabou deixando um motociclista de 44 anos morto no último dia 9 de maio, na Avenida Curação, em Nova Cidade, na zona norte de Manaus. De acordo com a Polícia Civil do Estado, o motociclista, identificado como Luciano Moraes de Jesus, acabou morrendo no local. O condutor do coletivo acabou encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, realização dos trâmites cabíveis. A Polícia Civil informa que a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito seguirá com as investigações.
Um motorista da aviação Cidade Sorriso, que dirigia um ônibus ligeirinho e que não teve a identidade revelada, acabou sofrendo um acidente ao passar mal ao volante no último dia 9 na rua Marechal Deodoro, no centro de Curitiba. Apesar do susto, não houve mais feridos. Segundo a Prefeitura de Curitiba, o ônibus seguia sem passageiros com destino à garagem quando o motorista entrou na rua Marechal Deodoro. O acidente atingiu outros 3 veículos de passeio que estavam estacionados. O governo municipal disse que o condutor do coletivo sofreu um mal súbito. O mesmo realizou o teste de bafômetro, que acusou 0% de álcool. Ele acabou liberado e levado para a sede da empresa de ônibus. Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus urbano da aviação Rio Ita acabou deixando um morto e 24 feridos na manhã deste último sábado, dia 11. De acordo com a Polícia Militar, o ônibus fazia a linha intermunicipal de Itaboraí a Cachoeiras de Macacu, quando houve a colisão contra o carro e em seguida, na altura do quilômetro 6,5 da RJ 116, o ônibus saiu da pista e bateu em um barranco em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo informações, o carro teria invadido a pista contrária, batido no ônibus, que perdeu o controle e saiu da pista em seguida. Havia neblina no momento do acidente, o que ocorreu por volta de 5h30 da madrugada. Agentes do Corpo de Bombeiros de Rio Bonito e de São Gonçalo, assim como a concessionária que administra a via, atenderam os feridos. Um helicóptero também acabou usando o resgate. A vítima fatal é um homem de 73 anos, natural do Recife, que não teve identidade revelada. Os feridos foram levados para hospitais da região. Um ônibus rodoviário da Autoaviação 1001, que fazia a linha de Rio a Nova Friburgo, acabou destruindo por um incêndio no fim da noite desta última sexta-feira, dia 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na altura do bairro de Bozan, na rodovia estadual RJ 116, que faz a ligação entre Nova Friburgo e Itaboraí. A corporação informa que foi acionada por volta de 10h10 da noite e que o combate ao fogo foi concluído por volta de 11h30 da noite. Por conta do incêndio no ônibus, o tráfego na via precisou ser interrompido para o atendimento da ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos. A cena do ônibus em chamas chamou a atenção de moradores de Nova Friburgo e clientes da 1001. No exterior, um acidente com um ônibus que transportava cerca de 20 pessoas deixou ao menos 3 mortos no último dia 10 de maio após cair de uma ponte em um rio na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Todo o acidente acabou registrado por um vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento em que o veículo perde o controle, bate em um carro e em seguida cai no rio. A viagem seguia ocorrendo normalmente no centro histórico de São Petersburgo, no período da manhã, quando o ônibus perde o controle. O veículo invadiu a calçada, fez uma curva à direita completamente fora da pista, bateu em um carro na direção contrária e caiu da ponte ao quebrar a barreira de proteção. O motorista não parece frear ou desacelerar o ônibus em momento algum. Segundo a agência estatal a estatal russa de notícias, o motorista se salvou e foi detido. Até a postagem dessa matéria, a polícia não informou se a queda do ônibus foi proposital ou acidental, nem se a morte dos passageiros foi devido ao afogamento ou hipotermia, já que as temperaturas variam entre 2 e 7 graus no último dia 10. Os demais passageiros foram resgatados e passam bem. Apontado como responsável pela má gestão que levou à falência do Grupo Itapemirim, um dos mais tradicionais no setor de transportes, o empresário Sidney Piva de Jesus não desiste e quer a todo custo voltar ao comando do conglomerado de empresas. Além de notas torpedinhos em blogs dentro de revistas e jornais online, Piva realiza uma verdadeira investida em tribunais com uma avalanche de recursos para retomar a Itapemirim sob seu poder e acabar com o arrendamento das linhas para Suzantur, uma empresa com sede em Santo André, no ABC Paulista, que até então atuava exclusivamente em linhas de ônibus urbanos. A nova investida jurídica ocorreu no último dia 2 de maio. Piva Consulting Limitada e Sidney Piva de Jesus entraram com embargo de declaração na primeira vara de falências e recuperações judiciais. Em resumo, o empresário pede para voltar ao controle do Grupo Itapemirim e que sejam impedidas as operações pela Suzantur. Embargo de declaração, em geral,
recursos para esclarecer decisões judiciais ou apontar omissões. Não podem, portanto, contestar os méritos, o teor das decisões, mas muitos advogados acabam usando este recurso, apontando supostas omissões ou trechos que precisam de esclarecimento para justamente tentar reverter as decisões. O desembargador Azumanite da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu o recurso da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e suspendeu a decisão de primeira instância que determinava a suspensão das operações de linhas de ônibus interestaduais por empresas do Grupo Comporte, que concorrem com a Nova Itapemirim e Suzantur. Novas linhas com mercado de cessões foram autorizadas pela ANTT ao Grupo Comporte e à Suzantur, e a administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim alegaram que a concorrência prejudiciaria a obtenção de recursos para a massa falida, por meio do arrendamento judicial que permite as operações pela Suzantur. O desembargador destacou que as autorizações das linhas para as empresas Penha União do Grupo Comporte ocorreram em 2021, antes, portanto, da falência do Grupo Itapemirim e da autorização do arrendamento pela Suzantur em setembro de 2022. O desembargador também explicou que a Justiça deixou bem claro quando do arrendamento que a ANTT não estava impedida de atender pedidos de novas autorizações por outras empresas, nos trajetos que puderam ser operados pela Suzantur com a marca Itapemirim. Ainda de acordo com a Azumanite, as alegações da SXM e da Suzantur que a concorrência estava esvaziando as linhas da Itapemirim e prejudicando a massa falida são genéricas e pouco consistentes. Assim está suspensa a decisão que determinava que as empresas do Grupo Comporte interrompessem as operações das linhas. A empresa Nossa Senhora da Penha e Expresso União do Grupo Comporte também entraram com recurso contra a decisão da primeira instância que determinou suspensão de linhas interestaduais de ônibus rodoviários que concorrem com a Suzantur de Santo André, que opera por meio de arrendamento de serviços que eram correspondentes às viações Itapemirim e Caiçara que faliram. O agravo de instrumento foi movido no último dia 9 de maio e entrou no sistema de segunda instância do TJSP no último dia 10 de maio. E a decisão da primeira instância foi proferida no dia 24 de abril. A ANTT, que gerencia o sistema de linhas de ônibus interestaduais, também recorreu contra a suspensão de linhas e, diante do período de urgência para análise, a Justiça determinou que a ordem de primeira instância de suspender as linhas em 24 horas após a intimação não precisará ser cumprida até que todas as argumentações sejam verificadas. A XM Partners, administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, que inclui as viações Itapemirim e Caiçara, atualizou neste último dia 15 de maio a relação dos débitos junto a todas as classes de credores. Os valores estão agora em 2,66 bilhões de reais no quadro geral de credores. O crescimento em relação ao último valor divulgado de 2,2 bilhões de reais se deve especialmente à correção por juros acumulados. O processo de recuperação judicial se arrastou desde março de 2016 até setembro de 2021, quando foi decretada a falência do grupo pela primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também ocorreram ao longo do processo habilitações de créditos, ou seja, pessoas e empresas que alegam ter direito a receber pagamentos de dívidas pela massa falida do Grupo Itapemirim e foram incluídas. Ao todo, segundo o documento, até este dia 15 de maio, a massa falida do grupo possui 4.951 credores de diversas classes. A maior parte é de credores quirográficos, com 2.222 credores que totalizam débitos de 328 milhões de reais aproximadamente. Os maiores valores, entretanto, são débitos tributários que somam 2,1 bilhões de reais, dos quais 1,28 bilhão de reais são em favor da União pela Fazenda Nacional, 768,4 milhões de reais são de tributos estaduais, 40,23 milhões de reais para o Distrito Federal e 7,1 milhões de reais de impostos municipais. As dívidas trabalhistas com 1.681 credores somam 62 milhões de reais e ainda 80 credores de excedentes trabalhistas com 11,9 milhões de reais em créditos. As dívidas de garantia real somam 100,58 milhões de reais com 7 credores. De acordo com a advogada especializada Fátima Pereira Mouta,
Em artigo, as garantias reais das obrigações, dívidas ou débitos são aquelas que conferem ao credor o direito de se fazer pagar, com prioridade ou preferência em relação a outros credores, podendo inclusive ter em seu favor imóveis e bens hipotecados ou penhorados. Multas contra o grupo Itapemirim somam 2,84 milhões de reais. São duas multas, uma aplicada pelo Distrito Federal de 2,82 milhões de reais e outras da União pela Fazenda Nacional de 24,5 mil reais. A ETSM, que é a administradora judicial desde a época da tentativa de recuperação judicial, é credora também e tem direito de 1,74 milhão de reais. Previstos no artigo 84, inciso A, dos artigos 150 e 151, os créditos extraconcursais de 208 credores somam 696,7 mil reais. Os créditos extraconcursais são aqueles que surgem após o decreto de falência. Exemplificando, a remuneração devida ao administrador judicial, créditos derivados de legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes no trabalho, em virtude de serviços prestados após a decretação da falência. O artigo 84, inciso A, refere-se às quantias referidas nos artigos 150 e 151 desta lei, incluindo pela Lei nº 14.112 de 2020. O artigo número 150 é referente às despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso 9 do caput do artigo 99 desta lei, a Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial de Falências, a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. Já o artigo 151 versa sobre os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. A esperança de recursos para todos estes credores vem de 3 fontes: as operações das linhas interestaduais de ônibus por meio de arrendamento começaram no dia 4 de março de 2023 e vão até o dia 30 de abril de 2025 pela empresa Suzantur de Santo André. Leilões de bens, porém, o mais recente, finalizado em março, que envolvia imóveis e ônibus usados e arrecadaria pouco mais de 77 milhões de reais, foi suspenso provisoriamente pelo STJ, que atendeu o pedido do empresário Sidney Piva de Jesus, o último dono da Itapemirim, contestando os valores estipulados nos lances. Também há leilões da marca de unidade e de produção individual em resumo das linhas, preliminarmente avaliadas em 97 milhões de reais. Vale ressaltar que a Suzantur é operadora das linhas pelo arrendamento, mas não tem responsabilidade por essas dívidas. Seus papéis é apenas gerar recursos com as operações de acordo com a decisão judicial. Aqui no Rio, a partir deste domingo, dia 19 de maio, passa a funcionar o terminal Mato Alto do BRT Rio de Janeiro em Guaratiba. De acordo com a Prefeitura, é o segundo terminal construído na Transoeste, a partir da ampliação das antigas estações. A primeira estação transformada em terminal foi o Magaça, entregue em 31 de março. Estão em obras atualmente os terminais de Curral Falso e Pingo d'Água, que devem ser entregues ainda este ano de acordo com promessa da gestão municipal. Desde fevereiro de 2022, a Prefeitura opera o BRT diretamente pela empresa pública Mob Rio. Com os investimentos públicos no Transoeste, a administração municipal diz que o corredor já transporta uma média de 204 mil pessoas por dia, 258% a mais do que os 79 mil passageiros por dia registrados em março de 2021, quando a Prefeitura retomou a gestão do sistema BRT. A antiga estação Mato Alto foi demolida e uma nova plataforma três vezes maior foi construída no lugar, para receber os ônibus articulados do BRT que operam entre Barra da Tijuca, Guaratiba, Campo Grande e Santa Cruz. Por meio de nota, a Prefeitura explica que 7 linhas de BRT irão operar no terminal Mato Alto. O novo terminal vai operar em conjunto com 2 terminais alimentadores de ônibus comuns e vans, o Norte e Sul.
Além disso, a estrutura possui bicicletário e obra inclui 2 novos viadutos, com extensão total de 590 metros, além de retornos para veículos comuns. O novo terminal Mato Alto operará em conjunto com 2 terminais alimentadores de ônibus comuns e vans, totalizando 1.007 metros quadrados de área coberta, 2 bicicletários de 240 metros quadrados de área construída com 512 vagas de bicicletas e uma ciclovia com 2.750 metros de extensão. O terminal alimentador e o bicicletário norte, que atende aos passageiros no sentido Barra a Santa Cruz Guaratiba, estão em funcionamento. Já o terminal alimentador e o bicicletário do lado sul terão as obras iniciadas na próxima semana com previsão de 90 dias para a conclusão. A estação provisória sul, montada no ano passado para atender a população, será desmobilizada para dar lugar às obras do espaço definitivo. Enquanto durarem as obras deste terminal alimentador sul, os ônibus regulares que parariam nesse local serão deslocados para o terminal alimentador norte, de onde os passageiros poderão também acessar o sistema BRT. Uma grande passarela foi construída no eixo central da Avenida Dom João VI. A obra do terminal Mato Alto incluiu ainda 2 novos viadutos com extensão total de 590 metros, além de retornos para veículos comuns. Além das 2 linhas que operam a partir do Mato Alto, a linha 13 Mato Alto Alvorada Expresso e 25 Mato Alto Alvorada Parador, outras 5 linhas de BRT farão parada no terminal Mato Alto, sendo elas a linha 10 Santa Cruz Alvorada Expresso, a linha 11 Santa Cruz Alvorada Parador, 12 Pingo d'Água Alvorada Expresso, a 19 Pingo d'Água a Salvador Allende Expresso e a 20 a Santa Cruz a Salvador Allende Expresso. Já as linhas de ônibus nos terminais alimentadores são as linhas 872 Praça de Sepetiba Mato Alto, 885 Terminal Mato Alto a Santa Cruz, 853 Vila Kennedy ao Terminal Mato Alto, SV 853 Vila Kennedy Terminal Mato Alto, 883 Bangu ao Terminal Mato Alto. E as linhas que passarão pelos terminais alimentadores são a linha 852 Campo Grande Pedra de Guaratiba, SP 852 Terminal Campo Grande a Piraquê, 866 Terminal Campo Grande a Pedra de Guaratiba, 857 Terminal Campo Grande Terminal Pingo d'Água e 867 Barra de Guaratiba ao Terminal Campo Grande. E para fechar, algumas últimas notícias. Sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, a Aviação Ouro e Prata atua na entrega de doações e no resgate das vítimas no sul do país. O transporte público de Porto Alegre é afetado pelas enchentes e funciona com 70% da oferta de dias úteis. O BRT Sorocaba disponibilizará estudo sobre a integração de bicicletas com ônibus na cidade. A Aviação Cometa do Grupo JCA celebra 76 anos com muitas histórias para contar. E junto com ela, outra empresa também pertencente ao Grupo JCA que também faz aniversário de celebração desde a sua fundação é a Aviação Rápido Ribeirão Preto, que celebra 56 anos de operação com frota renovada e desconto para clientes. Parabéns para as duas empresas e que venha mais crescimento para as duas nos próximos anos. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais informações e ocorrências aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.